Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui a gente vai ver como utilizar regras automatizadas dentro do Facebook Ads. Isso aqui vai fazer com que muitas coisas que você faz manualmente ali você consiga automatizar, fazendo o Facebook te ajudar, sendo tomando uma ação ou fazendo alguma coisa na sua conta, ou mesmo te notificando para que você consiga entrar e tomar uma ação ali de forma mais rápida dentro do Facebook. E elas são muito fáceis de você criar e tem muitas opções aqui dentro. Eu não vou falar tudo que dá para fazer aqui, porque é muita coisa, mas eu vou te ensinar, vou te dar uma introdução nessa ferramenta e você vai ver que você vai conseguir descobrir coisas ali que vão facilitar muito o seu dia. Então, vamos lá. Primeiro passo, acessar aqui o nosso gerenciador. A gente vai clicar nessa opção e vai vir aqui na parte de gerenciador de anúncios. Aqui dentro, você vai vir nessa parte aqui e vai clicar em regras e a gente vai ter essa opção de criar uma nova regra. Aqui, o que vai acontecer? Dependendo aí da sua conta, né? Pode ser que você tenha mais ou menos opções. Veja que nessa conta eu tenho duas opções. Nessa outra conta, quando eu clico aqui, ó, eu já tenho 3 opções. Então, isso vai variar muito da sua conta, mas essa aqui é a principal que a gente vai utilizar, que é a regra personalizada, você vai ter em todas as contas. Em outras, você pode ter essa regra para diminuir a sobreposição no leilão ou a competição e a outra para reduzir a fragmentação de públicos, que é geralmente quando você tem muitos públicos de um orçamento baixo em cada um deles. Mas essa daqui já tem muita coisa que a gente pode fazer e a gente pode vir aqui de uma forma bem simples, selecionar ela e clicar aqui em avançar. E aqui a gente vai ter uma visão geral de como funciona cada etapa desse painel e depois a gente vai configurar uma de exemplo aqui para você e eu vou mostrar algumas possibilidades que você tem aqui. Aqui a gente tem o nome que a gente vai dar à nossa regra. Aqui, aplicar a regra ao que eu vou aplicar, a minha campanha, o conjunto, o anúncio, ou então se eu vou aplicar em campanhas ou em anúncios específicos ali que eu selecionei. Aqui mais abaixo a gente tem a ação que vai ser executada. Aqui a gente tem a condição, ou seja, alguma coisa tem que acontecer para que essa ação seja disparada dentro do Facebook. A gente tem muitas condições aqui, então a gente pode configurar, eu já vou mostrar para você. Descendo, a gente tem o intervalo que isso vai acontecer, a programação e como que o Facebook vai te notificar. Seja uma mensagem ali no caso pelo próprio Facebook mesmo ou mandando um e-mail, que é geralmente como eu deixo para mandar aqui um e-mail. Uma vez que a gente já entendeu essas partes aqui, eu vou te dar um exemplo bem simples de como eu utilizo isso daqui. Geralmente, imagine o seguinte cenário, você tem ali uma campanha com um conjunto e um anúncio. Você tem ali 2 ou 3 anúncios. E o que já aconteceu comigo aqui recentemente, só para você ter um exemplo, a gente tinha, por exemplo, dentro de uma campanha, eu tinha que colocar ali no caso um criativo para o Dia das Crianças. Mas esse criativo ele tinha que ser desativado numa data X, ou seja, na data do 12 de outubro. Ou seja, no máximo ali até meio-dia ele tinha que ser desativado. Se você faz isso manualmente, você teria que fazer o quê? Ir lá, meio-dia, entrar na sua campanha e desativar. Qual seria uma outra alternativa? Seria você pegar, por exemplo, no conjunto de anúncio, criar um outro conjunto de anúncio, nesse conjunto de anúncio definir a data de final, a data final que seria dia 12, meio-dia. Você fala, Alexandre, essa é melhor. Mais ou menos. Por quê? Se você tiver, por exemplo, uma campanha para público quente rodando com outros criativos e você tiver essa também embaixo rodando com esses criativos para esse mesmo público quente, você vai ter uma sobreposição no leilão e você vai prejudicar as duas campanhas. Então, nesse cenário, o ideal é que você coloque dentro do conjunto de anúncio, ou melhor, dentro do conjunto principal, você coloca e aí você cria uma regra para que ela desative sozinho nessa data. E essa é uma das funções bem simples que você pode fazer e eu vou mostrar como fazer agora. Então vamos lá, eu vou vir aqui, ó, vou fechar essa janela aqui, eu vou vir aqui no caso que basicamente é a mesma conta e aqui o que a gente vai fazer? Aqui já está desativado, porque essa é uma campanha de cliente real, né? Basicamente esses 2 anúncios aqui, no caso esses 3 que eu tinha que desativar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar esses 3 como se eles estivessem ativados, para você ter uma ideia. Vou vir em regras, vou vir aqui ó, em criar nova regra e aqui eu vou criar uma regra para desativar esses anúncios na data que eu quiser. Então vamos lá, vamos clicar aqui em avançar. Aqui eu vou dar um nome na minha regra, que vai ser desativar anúncio. Aqui, ó, primeiro eu vou explicar para você um pouquinho de como funciona aqui e depois eu passo uma visão aí com outras opções. Aqui em aplicar regra, quando eu tenho algumas opções. Ó, quando eu clico aqui, o que eu posso fazer? Eu posso escolher os 3 anúncios que eu selecionei, se for 3 conjuntos ou 3 campanhas, ele mostra aqui. Eu posso pôr a todas as campanhas, eu posso pôr também a todos os conjuntos e anúncios. O que muda? Quando eu seleciono todas as campanhas, veja que as ações aqui embaixo são essas daqui. Quando eu coloco
todos os conjuntos, ele muda as ações que eu posso executar. Então, conforme o que eu escolher, ele vai dar mais ou menos opções aqui embaixo para mim. Então, no nosso caso, o que a gente quer? Eu quero pegar os 3 anúncios que eu selecionei aqui. Se eu selecionasse 4, ele mostraria 4. Eu quero fazer o quê? Desativar esse anúncio. Então, eu selecionei os 3 anúncios e marquei para desativar. Agora, qual é a condição para isso acontecer? Se a gente clicar aqui, ó, você vai ver que tem muitas opções aqui dentro, tá vendo? Ó, você tem muitas coisas que você pode configurar como um gatilho. Eu já vou mostrar uma outra para você em seguida. Mas a gente quer uma relacionada à data. Então, eu vou colocar aqui data atual. Aqui a gente tem, no caso, operadores lógicos. Então, assim, ó, se a data atual é maior que, se eu colocar aqui, ó, dia 12 de outubro a meio-dia, ele vai executar. Ou seja, aqui eu tenho algumas opções, maior que, menor, entre, que seria está entre algumas datas, né? E não está entre. Então, aí você pode ver, mas o mais simples aqui é maior que. Então, se for maior que o dia 12 do 10 e for maior também que meio-dia, ele vai disparar essa regra. Então, a gente já configurou uma condição. Aqui eu vou configurar qual o intervalo que eu quero. Hoje, ontem, utilizar os últimos 2 dias, os últimos 3 dias. Então, você pode configurar, você pode incluir também. Tem várias datas que você pode colocar, várias faixas de tempo que você pode colocar aqui. Eu vou colocar como máximo. Alexandre, estou com dúvida. Clica aqui, ó. Ele vai explicar para você. Aqui na parte da programação, no caso, a gente tem a opção de executar a regra a cada 30 minutos, ou seja, a cada 30 minutos o Facebook executa para verificar. Eu posso marcar diariamente, ou seja, à meia-noite ele vai executar essa regra. Ou, se eu quiser customizar aqui, eu posso customizar os dias da semana e os horários que eu quero que ela aconteça. Então, você vê que dá para customizar muito aqui. Eu vou deixar como continuamente a cada 30 minutos. E descendo aqui embaixo, a gente tem a notificação, que é como o Facebook vai te notificar. Você pode escolher, na verdade ele é padrão no próprio Facebook e como opcional o e-mail. Eu recomendo que você deixe o e-mail sempre marcado. Por quê? Pode acontecer, por exemplo, se você deixar o Facebook, você tem uma notificação e você tem várias ali ao longo do dia, você não vê. Então o legal é que ele mande um e-mail, pelo e-mail você consegue conferir certinho quando ele disparou a regra, você entra aqui e vê se está configurado. Como tem muitos detalhes, pode ser às vezes que você erre em alguma configuração. Aí você fala, Alexandre, eu queria fazer uns testes aqui, mas eu estou com medo de fazer besteira aqui e acabar fazendo coisa errada. O que você pode fazer? Nessa parte da ação, você pode deixar somente enviar uma notificação. Ou seja, aqui o Facebook não vai fazer nada. Quando der essa condição, ele manda um e-mail para você. Então, se você tiver muito receio, você vem, deixa marcada essa opção de somente enviar uma notificação. Testou, funcionou, está redondinho, aí você coloca a ação que você quer realmente, no nosso caso é desativar. Mas essa aqui é bem simples. Feito isso, basta a gente vir aqui e clicar em criar, e estaria criada essa nossa regra aqui. Eu não vou criar ela aqui, mas a gente tem, clicando aqui, a gente tem algumas opções de aplicar uma regra existente que você já tiver criada, você pode ver regras e gerenciar regras. Se a gente clicar em gerenciar regras, ele vai abrir uma tela como essa daqui, onde você vai ver suas regras e você pode dar uma prévia, você pode clicar, pode editar, executar ou excluir. Se você quiser executar naquele momento, forçar uma execução, você consegue fazer clicando aqui nessa opção. Vamos voltar aqui para você ver algumas outras opções. Dá para fazer muita coisa aqui. Então, só como exemplo, vamos lá, vamos criar uma nova regra. Aqui, uma regra personalizada, vamos clicar em avançar. Aqui você vai dar o nome da regra, eu vou colocar aumentar o orçamento em 20%. Só como exemplo, tá? Então, você vai aplicar o quê? Todas as regras, os conjuntos. Aqui tem um detalhe. Quando você fala de orçamento, você tem que saber se ele é CBO ou ABO, a nível de campanha ou de conjunto. Eu já tenho um vídeo explicando sobre isso. Se você quiser, dá uma olhada lá. Aqui, elas estão no caso, algumas que a gente vai ver, está no nível do conjunto. Então, eu vou clicar aqui, vou colocar conjunto. Então, ele vai aplicar a todos os conjuntos. Se você quiser, você pode selecionar os conjuntos específicos que você quer fazer isso. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o orçamento diário eu posso reduzir, tá vendo? Dimensionar, eu posso fazer, aumentar o lance, dá para fazer muita coisa aqui. Eu vou aumentar o orçamento diário vou deixar aqui. Então, enquanto que eu vou aumentar? Eu posso escolher em reais ou em porcentagem. Eu vou colocar 20%. Então, aqui, o limite diário. Ou seja, o Facebook, você não chega lá até lá 10 mil na sua conta que está gastando por dia, você consegue segmentar aqui. Então, Facebook, o máximo por dia aí é R$250, tá? Não passa disso. Beleza. Qual é a frequência da ação? Então, vai ser uma vez por hora,
uma vez a cada 12 horas, uma vez por dia, qual é a condição? Aqui a condição, a gente tem lá o CPA, o custo por resultado, que é geralmente o que a gente mede ali as campanhas de conversão. Então, você pode colocar se o custo por resultado é maior que, ou se você quiser alguma outra métrica, você pode procurar aqui também, por exemplo, o ROAS, ó. Vamos pegar aqui ó, o ROAS, tá vendo? Ó, vamos pôr o ROAS aqui. Se o ROAS da minha campanha é maior que, a gente tem as opções maior, menor ou igual, tá vendo? Ó, se o ROAS da minha campanha é maior que 15, por exemplo, o ROAS é assim, ó, é o retorno que você tem sobre o investimento. Quanto maior é esse ROAS ali, lógico que você está tendo mais lucro, mas o que ele indica para você ali? Que está muito fácil conseguir uma conversão. Se você aumentar o orçamento, você vai alcançar mais gente ali. Esse ROI ele tende a cair um pouquinho ali, mas no montante você acaba tendo um retorno maior. Então você pode configurar com base no ROAS, com base no CPA, no que você quiser. Então aqui eu estou falando para ele, ó, se o ROAS é maior que 15, ele vai disparar, aumentar em 20%. Qual que é o intervalo que ele vai utilizar? Máximo, os últimos 2 dias, os últimos 7 dias, por exemplo. Então, você vai colocar o intervalo. Eu vou colocar como exemplo aqui 7 dias, mas só como exemplo, coloca o que você quiser. 7 ou 14 dias, tá? Ou deixa ali no máximo. Mas o ideal é você ter uma faixa ali, por exemplo, de 7, 15 ou 30 dias ali, em que você vai avaliar, mas eu vou deixar os últimos 7 dias. Então, aqui, ó, qual a programação que ele vai executar? O ideal aqui, o aumento de orçamento, é apenas uma vez por dia, né? No caso, a cada 1 ou 2 dias a gente vai aumentando em 20%, isso evita que a campanha volte na fase de aprendizado. Então, eu vou colocar diariamente aqui à meia-noite, mas você poderia especificar um dia e vou falar para o Facebook, mandar uma notificação no Facebook e no e-mail, tá vendo? Ó? E era só clicar aqui em criar e pronto. Como eu disse, se você tiver receio, o que você pode fazer é ou configurar depois uma regra para enviar uma notificação, ou você cria uma regra, deixa ela prontinha, funcionando aqui, e aí você vem nessa parte aqui de gerenciamento de regras, que você vem aqui, ó, gerenciamento de regras, que vai ser essa parte aqui, e aí você executa ela para você testar se ela está funcionando certinho ou não. Mas não tem muito segredo, começa com regras bem simples e aos pouquinhos você vai implementando regras mais complexas ali dentro e até regras padrões ali da sua conta. Com isso vai ficar muito mais fácil, principalmente se você pôr regras de alerta, por exemplo, como, por exemplo, olha, se o CPA subir para 30 ou 40, me envia um e-mail. Então, como que faria isso? Vamos ver um exemplo bem rapidinho aqui para finalizar esse vídeo aqui. Então, vamos clicar aqui ó, em criar uma regra. Vamos clicar em avançar. Aqui é uma regra aqui só de aviso no caso, né? Você pode dar o nome que você quiser. Ele vai aplicar a regra ao quê? A campanha, aos conjuntos. Geralmente eu utilizo o orçamento ABO, então eu vou colocar aqui, no caso, nos conjuntos. Então, o que ele vai fazer? Eu vou vir aqui e a gente tem algumas opções. Somente enviar uma notificação. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vamos pegar, se o custo por resultado, tá vendo? Ó, for maior que R$35, acho que vai variar de produto para produto, é só um exemplo, tá? Então, ele vai verificar isso daqui, por exemplo, com relação aos últimos 7 dias. Ele vai ver aqui, ó, ele pode ver a cada 30 minutos, mas essa daqui também o legal é uma vez por dia para você ter, para você não ficar com um monte de e-mail ali, caso esteja maior, e pronto. E para ele mandar para o Facebook. Então, aqui o que ele vai fazer? Ele vai aplicar todos os meus conjuntos que estão ativos. No caso, ele somente vai me enviar uma notificação se, aqui ó, ele está dando impressões vitalícias, mais de 8 mil. O que ele está pedindo aqui que ele configurou? Que ele precisa de um alto número de impressões para ter uma relevância estatística melhor para poder mandar isso aqui, para não ficar às vezes entupindo o seu e-mail ali e você não ter um resultado ainda sólido. Então, no caso, se as impressões vitalícias forem maior que 8 mil, isso aqui ele pôs automático aqui quando eu pus essa opção, tá? Então, se for maior que 8 mil, você pode clicar e se quiser você pode editar aqui também, tá? Então, no caso, se ela for maior que 8 mil e o custo por resultado maior que 35, ele vai verificar toda meia-noite e me enviar um e-mail avisando. Então, com isso, você já consegue receber um e-mail, saber se a campanha está indo bem ou está indo ruim, sem precisar constantemente estar entrando nela. Mas lembre que a gente tem a janela de atribuição aqui dentro do Facebook. Achando o que é isso? Por exemplo, se o cliente, isso tá variando ao longo do tempo aqui no Facebook, ela já foi um dia de 28 dias, hoje é de 7, eu não sei se vai mudar futuramente, mas se uma pessoa clicar no seu anúncio hoje, ela tem 7 dias para fazer uma compra e se ela fizer essa compra é atribuída a essa campanha. Então, se você viu uma campanha hoje e amanhã, por exemplo, você pausou o anúncio, viu uma campanha hoje, ela rodou 7 dias, você pausou, não deu nada.
Passa 2, 3 dias, a campanha começa a mostrar venda sem ela estar ativada. É devido à janela de atribuição. Então, como hoje ela é de 7 dias, é interessante que você tenha aí, deixe entre 7 e 14 dias para poder analisar e ter a métrica ali mais precisa. Porque a pessoa está vendo hoje, ela pode comprar daqui 1 ou 2 dias, e aí essas métricas vão mudando ao longo da campanha, por isso que você precisa dar um tempo para ela imprimir ali, para ela ter dados ali para você realmente poder analisar. Bom, essa aqui é uma forma bem simples que eu mostrei para você. Se você teve alguma ideia de uma outra bem legal, que você acha interessante, compartilha aqui nos comentários, que eu vou ficar feliz em saber e pode ajudar mais gente também. Eu te agradeço por ter ficado até aqui. Se puder, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo. Se quiser, me segue no Instagram, que eu abro caixinha de pergunta todo dia para ajudar o pessoal. Eu te agradeço por ter ficado até aqui e até a próxima!